Olá pessoal, hoje dando continuidade ao nosso conteúdo de ciências, tá? Sobre o nosso assunto da água, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a poluição da água, tá bom? Então vocês vão me acompanhar da página 192 até a página 198, tá joia? Logo aí no início da página, vocês vão ver um trecho falando um pouquinho sobre a poluição do córrego em Uberlândia, aí falando que ela foi analisada por estudantes da Universidade Federal de lá, tá? Então ela vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, da água poluída. Aí eu gostaria que vocês fizessem a questão número 1 e número 2 no caderno, tá? Qualquer dúvida, volto a dizer de novo, vocês podem, né, escrever aí no cantinho do livro ou anotar e me falar depois, tá bom? E aí embaixo tem um trecho aqui, aí fala um pouquinho, né, do esgoto que está sendo, né, descartado aqui. Vocês vão ver aí no canto aí direito da página de vocês do livro, tá? É um esgoto que foi despejado lá no Rio Pinheiros, no estado de São Paulo. Então ele retrata bem esse caso de poluição da água que ocorreu aí em um córrego, tá bom? Então, as alterações que são realizadas pelo ser humano, elas acabam prejudicando os ambientes e assim fazendo, né, poluições. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o consumo de água, conforme eu já falei com vocês, né? A água tem que ser potável para ser consumida, porque a gente, né, nunca sabe a procedência da água, por mais que ela seja tratada. Então a gente tem que tomar esse cuidado em casa. Então essa questão da poluição, ela vem mesmo nos alertar sobre esses perigos, tá? Então a poluição de córregos, rios e lagos, ela altera as características da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos e prejudica não só os seres humanos, mas também, desculpa gente, prejudica não só os seres humanos, mas também aqueles que vivem na água, como os peixes e algumas plantas, tá? Vocês vão ver um pouquinho aqui na página 193 agora, essa questão da poluição, tá, da água, como ela ocorre em alguns lugares. Então olha só, aqui na página 193, está bem explicadinho para vocês. Vocês vão observar aí na imagem, tá, algumas situações que causam a poluição da água. Eu já havia falado com vocês nas páginas anteriores a questão do chorume, que são aqueles resíduos lixos, né, acumulados. Aí eles acabam produzindo um líquido chamado chorume. E esse líquido, ele pode poluir o solo, as águas subterrâneas e a água de rios e lagos, conforme vocês estão vendo aí na imagem. A água utilizada em atividades domésticas misturada a compostos, também como detergente, resto de alimentos, fezes e urina, forma o esgoto doméstico, tá? Esse esgoto, ele tem que ser tratado antes de ser, né, jogado aí nos rios e nos mares. Quando ele não é tratado, ele acaba provocando, né, a poluição da água. As indústrias, elas também podem eliminar aí compostos que causam a poluição de águas e de rios, né, lagos e mares, e também das águas subterrâneas, tá? Igual vocês estão vendo aqui na imagem. Então, os lixos descartados em rios e lagos causam a poluição da água. Tem mais dois aqui também que vocês podem ver aqui logo abaixo. Um deles são os produtos utilizados em plantações agrícolas, tá? Como os agrotóxicos, que são produtos utilizados em plantações para combater animais e vegetais que possam prejudicar o cultivo, tá? E fertilizantes. Os fertilizantes também são produtos que fornecem nutrientes aos vegetais. Então, quando eles são aplicados de uma forma inadequada, isso aí pode causar a poluição das águas, né?
Então aí vai acarretar aí com os rios, lagos e também as águas subterrâneas, que a gente viu nos capítulos anteriores também, né, que as águas subterrâneas são aquelas águas da chuva que ficam empoçadas embaixo, né? Então acaba atingindo, tá, essas águas subterrâneas. Agora a gente vai falar um pouquinho né, das consequências dessa poluição. Aqui na página 194, bem interessante aqui essa charge, tá vendo? Vocês podem me acompanhar aí. Essa charge, ela tá mostrando aí pra gente, né, que a poluição no rio, ela prejudica tanto os seres humanos assim, como os peixes, né? Então ela está abordando essa questão da poluição da água e como vocês podem observar, tem vários peixinhos aí, né? E a menina, ela vem logo com um oxigênio, né? Para poder, ela tá com esse cilindro aí de gás oxigênio, para poder chegar aí perto dos peixes, né? Ela tá se aproximando dos peixes aí, porque ela está percebendo que os peixes estão precisando, tá, desse oxigênio, porque a água está muito poluída. Então é bem interessante essa representação aí, tá? Temos também aqui algumas consequências que a poluição da água pode causar aos ambientes e aos seres vivos. A gente está vendo nessa imagem aqui embaixo, na página 194 ainda, bem aqui no cantinho, vocês podem observar que tem vários peixes aí mortos, né? Então, a água poluída, ela pode causar problemas de saúde, né? Para as pessoas que ingeram ou entrem em contato com essa água contaminada. Alguns desses problemas de saúde pode ser dor de barriga, vômitos, diarreia, tá? E até mesmo intoxicações. A água poluída pode também prejudicar e até matar os animais que vivem nela, né? Outros animais que vivem próximo à água poluída, eles também são prejudicados, pois podem se contaminar ao beber dessa água. Então essa imagem retrata, né, essa poluição da água. Essa foto, ela é da Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro, então tá bem pertinho da gente, né? Então vocês podem observar aí, tem vários peixes mortos aí, tá bom? Então esses peixes, eles costumam aparecer nas margens, né, de rios, por causa de algumas liberação de substâncias tóxicas na água, principalmente vindo de indústrias, que foi o que a gente viu aqui na página 193, tá vendo? Que algumas indústrias lançando aí alguns, né, resíduos tóxicos aí. Agora aqui na página 195, vocês podem ver aqui na primeira imagem, bem aqui em cima, né? Se a água utilizada para irrigar plantações estiver também poluída, ela pode contaminar os alimentos que entram em contato com ela e os animais também que consumirem esses alimentos, tá? Então, por isso que tem que ter esse cuidado muito grande, tá? Com a água. A gente tem que fazer de tudo para poder, a água, né? Ela tem que passar por esse processo aí de limpeza, né? Então são vários tanques para até chegar nas nossas casas, tá? Para ela se tornar uma água potável. Então a água poluída, vocês viram aí que ela pode trazer, né, diversos transtornos, não só para a gente, mas também com os animais e para as plantações, porque a gente acaba consumindo. A gente tem agora aqui na página 195 um texto bem interessante, tá? Falando sobre a escassez da água. Então essa escassez aí, né? Eu já havia falado para vocês essa quantidade de água doce que nós temos, né? Ela é bem pouquinha, né? Relacionada assim à água dos mares e oceanos, né? Que a proporção é maior. Então, relembrando de novo, estima-se, né, que menos de 1% de toda a água existente na Terra encontra-se nos rios, nos lagos, nos lençóis subterrâneos e onde obtemos a água que utilizamos no nosso dia a dia, tá? Para os nossos afazeres e para o nosso consumo.
Além disso, essa água, né, fonte aí, a água dessas fontes, ela deve passar por essa, né, estação de tratamento antes de chegar em nossas casas. Só que este tratamento, ele tem um custo altíssimo, tá? Ele é muito elevado. Então isso torna com que fique ainda mais caro, né, quando a água tem muitas impurezas, tem muitas sujeiras e muitos poluentes. Então a gente pode perceber que a gente tem que cuidar da água do nosso planeta para prevenir que ela acabe, né? Evitar o desperdício também é muito importante para combater a poluição das águas, e esses são alguns dos cuidados que a gente tem que ter diariamente. Então aqui nessa imagem, né, do texto está mostrando aqui uma estação de tratamento, como vocês podem observar. É uma estação de tratamento de água em São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. Essa foto foi tirada no ano de 2018. Gostaria que vocês lessem essas duas perguntas, tá? E refletissem sobre elas. A primeira é sobre os impactos que o aumento na poluição das águas pode provocar no tratamento e na disponibilidade de água para o ser humano. E a segunda, gostaria que vocês refletissem também sobre algumas atitudes que a gente deve ter no nosso dia a dia para evitar, né, esse desperdício aí de água. Então alguns vocês já até sabem, né, mais ou menos. Banhos mais curtinhos, né, não muito longos. Evitar deixar a torneira aberta enquanto estiver lavando a louça, né? Fecha a torneira, né, enquanto você vai ensaboando, depois você enxágua. Então são alguns cuidados que a gente tem que ter para a gente, né, evitar que a água do nosso planeta ela acabe. Agora na página 196 a gente vai continuar falando sobre esses cuidados com a água. Então tem alguns aqui que eu já falei para vocês, tá? Que é para vocês contribuir, né? Com esses cuidados aí. Então o primeiro deles é não descartar lixo no vaso sanitário, não jogar restos de comidas, cascas de vegetais, óleos, outros materiais no ralo da pia. Então arrumar uma outra forma de descartar esses resíduos, né? A gente tem aqui também essa questão do esgoto novamente sendo retratada, né? Que os esgotos provenientes aí das casas e das indústrias, eles não devem ser liberados diretamente em rios e mares, porque, como a gente já falou, ele tem que passar por uma estação de tratamento antes de ser despejado nesse ambiente, tá bom? Aqui embaixo, também no finalzinho da página 196, aqui vocês estão vendo, né? Uma família aqui, e a gente tem aqui as latas de lixo, né? Cada uma com a sua finalidade. Então, jogar o lixo, né? Não jogar os lixos nas ruas, em praias, rios e lagos, mares, entre outros locais. Descartar eles nas lixeiras adequadas para reciclagem. Por isso que vocês já aprenderam, né? Que cada lata de lixo dessa aqui, ela tem uma cor, porque ela vai representar o lixo que vai ser descartado nela, tá bom? Então isso é muito importante. Nós temos aqui também duas outras atividades. Essas eu gostaria também que vocês fizessem no caderno, respondessem para mim, né? Outras atitudes que vocês podem, né, ter, que vocês podem contribuir para evitar a poluição das águas. E quais dessas atitudes você costuma ter e quais, em sua opinião, poderiam melhorar? Tá? Aí é pessoal, cada um vai fazer o seu. As perguntinhas são essas aqui, tá bom, pessoal? Na página 196 aqui no cantinho. Estou mostrando aqui para vocês para não passar despercebida, porque ela está bem no meio das imagens, tá? Aí nós temos aqui as atividades da página 197, 198. Aí a primeira imagem já retrata aqui, né? Uma situação, né, de uma rede de esgoto. Quero que vocês observem. Depois eu gostaria que vocês escrevessem aqui na pergunta, né, respondessem aqui de acordo com essa pergunta, como esse tipo de poluição poderia ser evitado. No número 2 tem algumas afirmativas aqui e vocês vão colocar verdadeiro ou falso, conforme vocês forem lendo.
e depois reescrever as afirmativas falsas corrigindo-as, tá bom? Na página 198 nós temos uma tirinha aqui do Cebolinha, aqui ó. Aí vocês vão ter que ler essa tirinha, tá? Com bastante atenção, para vocês observarem aí qual que é o problema ambiental que foi retratado nessa tirinha. Depois vocês vão escrever para mim, né, por que os peixes chamam o Cebolinha de lixeiro. Então, assim que vocês forem lendo, até mesmo observando aí as imagens, vocês vão ver por que ele é chamado de lixeiro, tá? Na letra C, vocês vão escrever uma atitude que auxilia na prevenção do problema ambiental que foi retratado aí nessa tirinha. E na letra D, de que maneira as substâncias que contaminam a água de um rio podem chegar até a gente, né? Até os seres humanos. Por último, aqui na questão número 4, ela vai ser uma questão que vai estar relacionada com língua portuguesa, tá? Vocês em uma folha de papel sulfite, vocês vão fazer uma charge com o tema poluição das águas. Quem não tiver a folha de papel sulfite, pode fazer no próprio caderno, tá bom? Não tem problema. E aí tá pedindo em seguida para mostrar para os colegas, mas vocês vão deixar registrado aí no caderno. E na primeira oportunidade que a gente tiver, assim que retornar às aulas, a gente vai voltar nessas questões, aí vocês vão poder mostrar o desenho que vocês fizeram, tá bom? Então, olha só. Então, finalizando aqui, é com a charge, tá? Gostaria de pedir para vocês, no final da nossa aula, vai ter um link, tá? E eu consegui resgatar uma reportagem do início do ano sobre poluição das águas. Não sei se vocês se lembram, aqui no Rio de Janeiro, que a gente teve, né, a água estava com um gosto muito ruim, né, e com cheiro de terra. Então, isso é uma poluição da água. Eu quis relembrar vocês de novo, tá? Sobre essa poluição. Então vai estar o linkzinho de baixo aí para vocês verem novamente essa reportagem, tá bom? Gostaria que todo mundo assistisse de novo, para vocês verem que essas realidades da poluição da água, elas estão bem presentes, bem pertinho da gente, tá? Bom, pessoal, por hoje é só, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Olha a cor da água que está vindo da rua. Desde o início de janeiro, o Rio vem enfrentando uma crise na qualidade da água fornecida pela Companhia Estadual de Água e Esgoto, a SEDAI. Os moradores de diversos bairros da capital e de várias outras cidades do estado, principalmente na Baixada Fluminense, vêm relatando problemas nessa água fornecida que chega à torneira da casa deles. A principal reclamação no início foi da água turva, né, uma coloração muito próxima a barro, mas também tem relatos e reclamações relacionadas ao sabor dessa água, que lembra a terra, e ao cheiro dela. Segundo especialistas, isso vem sendo provocado, e foi confirmado pela própria SEDAI, pela presença de geosmina, que é uma substância natural produzida por algas. A geosmina é uma substância produzida por algas, mas muito alimentada por matéria orgânica, que pode ser, por exemplo, esgoto, ou também existe matéria orgânica natural, que vem de mananciais, e ela sofre uma incidência muito grande na sua proliferação de altas temperaturas, justamente o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro nesse período com verão. Embora a Companhia de Água e Esgoto venha reafirmando reiteradas vezes que não há relações com a presença dessa substância e problemas na saúde pública, nós constatamos na rua que há um aumento, uma procura da população em unidades de saúde, sobretudo de pronto atendimento. Muitas pessoas relatando problemas como náuseas, enjoos e diarreias.
Não há uma estatística oficial sobre o tamanho do problema, mas a reportagem conseguiu reunir relatos de pessoas que estão reclamando dessa água em pelo menos 69 bairros aqui na capital e em outras 6 cidades da Baixada Fluminense. A população alarmada muito também pela falta de informação e pela demora que houve nas autoridades aqui no Rio de Janeiro em falarem sobre o problema, explicarem sobre ele, quais soluções estão sendo adotadas. A gente registrou em diversos mercados da Zona Sul e também da Zona Norte do Rio de Janeiro uma corrida e a cena que se tornou comum, como se fosse uma crise de desabastecimento completo no estado. Prateleiras de água completamente vazias, sobretudo daquelas quantidades maiores, né? As garrafas menores ainda são um pouco mais fáceis de serem encontradas. O curioso é que até mesmo depósitos de água começaram a ficar sem água. Com o aumento da procura, é inegável também que surjam relatos de moradores do Rio que estão pagando mais caro pela água. Em Vila Isabel, por exemplo, uma distribuidora precisou reajustar em 13% o valor do galão de 20 litros, aquele grande vendido, porque precisou trocar de fornecedor para atender a demanda de consumidores que estavam procurando o produto para poder consumir. Os especialistas que estudam o tema alertam que enquanto as outras substâncias não forem descartadas definitivamente nesse grande problema, de fornecimento de água no Rio de Janeiro, a água precisa ser filtrada e fervida em todas as situações, não só para beber, como também para lavar o rosto, para cozinhar e escovar os dentes. E é muito importante filtrar, nesse caso, segundo eles, precisa ser com carvão ativado, não é qualquer filtragem que serve. Onde eu tinha marca, filmei, fotografei. Onde tem saída do... O sistema que abastece o município do Rio de Janeiro e também essas outras cidades em que há reclamações é o sistema de Guandu, que é um dos mais antigos, inclusive, em termos de maquinário, segundo a própria SEDAI. Recentemente, o chefe da estação de tratamento foi exonerado no meio dessa crise, embora a companhia garanta que ele ainda faz parte da equipe que trabalha. E para tentar reverter essa situação, solucionar o problema enfrentado pelos consumidores fluminenses, a SEDAI encomendou um equipamento de São Paulo para fazer uma filtragem a partir do carvão ativado. A previsão da companhia é que a partir da próxima semana esse sistema seja instalado e entre em operação no Guandu. A partir daí, a previsão é que em 24 horas a água seja normalizada no sistema Guandu, mas não há uma previsão ainda exata de quando você vai conseguir perceber a mudança, ou melhor, a normalização na sua casa. Isso vai depender, de acordo com a SEDAI, do tamanho também do abastecimento, do tamanho do reservatório que você tem na sua casa ou no seu prédio. Não é a primeira vez no Rio de Janeiro que há presença de geosmina. A própria companhia confirmou que em 2004 houve um caso semelhante e que já naquela época esse sistema deveria ter sido adotado para evitar novas crises, novos problemas. A ideia agora é que esse equipamento, que custou pouco menos de R$1 milhão, fique como um stand-by, um esquema de segurança no Guandu, e toda vez que geosmina for detectada, sobretudo um crescimento muito elevado, eles acionem para que não haja esse problema na torneira da casa.